Olá, meus caros, é um prazer imensurável estar na presença de vocês. E hoje eu estou vindo aqui, o vídeo de hoje é para poder falar sobre qual o modelo de país que você gostaria de viver. Qual modelo de país que você julga ser melhor para os seus filhos, seus netos, não é? Então, eu vim para poder explicar e poder falar que essa análise vai além dos protagonistas hoje que estão no cenário atual, né? Não estamos aqui para falar de Bolsonaro ou de Lula, mas sim de qual país, qual modelo de país você julga melhor para você, que você se identifica, ok? Existem dois modelos. Nós temos um modelo de um país assistencialista, um Estado assistencialista, e um Estado mais liberal, tá? Vou começar pelo Estado assistencialista. O Estado assistencialista, o Estado promete fornecer saúde, educação, moradia, lazer, cultura, tudo. O Estado é um grande pai que vai fornecer tudo para você. Porém, para que o Estado possa manter oferecendo esses serviços, né, ele precisa ser um Estado muito grande, muito inchado. Ele requisita muitos recursos para poder prestar esse tipo de serviço. Então, nesse modelo de Estado, esse tipo de país, são países onde que a tributação é muito alta. É um modelo no qual a população paga caro para consumir, né? Que tem dois tipos de tributação. Você tem tributação do consumo ou da propriedade. Nesse tipo de modelo, paga-se muito, né? Para que o Estado possa fornecer tudo isso, tá? Só que na prática fica muito complicado o Estado fornecer todo esse serviço, porque o Estado ele é pequeno, né? Poucas pessoas gerindo uma grande quantidade de recursos. Então, nesse tipo de Estado, caracteriza-se a corrupção, o desvio de verba, e normalmente a população, né, na sua grande maioria, né, eu digo todos, a população fica a ver navios. Esse serviço não é prestado de uma maneira adequada, de qualidade, né, e a população ela fica um pouco refém, porque nesse modelo de Estado, o cidadão perde um pouco da sua liberdade. Porque como o Estado é que detém o poder econômico e o poder de influir diretamente na vida do cidadão, o cidadão fica um pouco preso, né? Esse modelo também tem assim, um pouco de dificuldade para se conseguir crescer na iniciativa privada, você desenvolver uma atividade econômica por conta da demanda do alto preço, no alto custo de se manter isso aí, né? O outro lado, o Estado mais liberal, o Estado ele é pequeno, ele é mínimo, ele fornece apenas o necessário. Então fornece um serviço de segurança pública, que isso é função do Estado, né? E a manutenção das instituições, né? Dos três poderes, né? As instituições que prestam serviço para o judiciário, né? O próprio judiciário, o executivo e o legislativo. A característica principal desse modelo é oposta do outro, porque nesse modelo nós temos a característica de ter pouca tributação, uma tributação mais baixa, ou seja, a renda do trabalhador sobra para ele. Não fica como no outro modelo, no qual a gente paga um valor muito alto, né, do seu salário, da sua remuneração. Nesse modelo, sobra-se mais, né? O Estado cobra muito pouco, né? E nesse modelo caracteriza-se também pela liberdade, né? Porque como o Estado tem uma intervenção mínima na vida privada, então o Estado não interfere direto nas decisões, a população participa muito mais, né? E são estados no qual as pessoas têm um IDH maior do que no modelo anterior. É o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos, para ficar mais palatável, vou colocar para vocês alguns modelos de países de cada sistema aqui. Naquele modelo assistencialista, a gente tem ali países como exemplo China, Cuba, Coreia do Norte. No outro modelo a gente tem os outros países, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, né? Aí fica a pergunta, o Brasil se enquadra em qual modelo? Nós somos um modelo liberal ou nós somos um modelo assistencialista? Bem, galera, o Brasil é meio que um misto dos dois modelos. Talvez seja por isso que a gente tenha tanto problema, né? O Brasil se diz um país livre, né? Ou se diz um país no qual a gente tem liberdade, mas na verdade a gente tem um país extremamente assistencialista, né?
pelo grande número de empresas públicas que a gente tem, né? O Brasil é um dos países que mais paga tributação no mundo, né? Hoje a tributação do Brasil varia aí de 30% chegando até 50% do valor do produto, né? No consumo. Então, o Brasil é uma incógnita, né? É algo diferenciado. Então, a gente tem que tomar um partido para qual lado que você quer que o seu país viva, né? Qual o tipo de país que você quer viver. Então, nós temos... É importante eu dizer isso porque nós estamos se aproximando das eleições aí. 2022 nós temos eleições e o que está despontando no mercado hoje político, né, no cenário político, perdão, nós temos o Bolsonaro representando um sistema, né, do governo mais liberal e o Lula um movimento mais assistencialista, tá ok? Aí eu peço que o brasileiro não leve a política como um time de futebol, como paixão de time de futebol. Porque time de futebol você gosta do time azul, do time preto, do time vermelho, sem muita explicação. É questão de paixão, de gosto, e a política a gente não pode levar por esse lado, né? Eu digo isso porque nós temos, segundo as pesquisas aí, nós temos chance de ir no segundo turno, nós temos aí o governo representando a direita, representando o Estado liberal, né, o segundo modelo, o Jair Messias Bolsonaro, e o assistencialista nós temos o Lula, tá? E mesmo você que optou pelo modelo assistencialista, que acha que o modelo assistencialista é um modelo melhor para você, o seu candidato, que no caso é o Luiz Inácio Lula da Silva, ele já traiu a confiança do povo brasileiro, não é? Fica complicado você colocar o país nas mãos dele, é uma pessoa que comandou o maior esquema de corrupção da América Latina, né? Onde que ele pagava os parlamentares para poder ter a aprovação dos seus projetos e tal, o que é antirrepublicano, né? O que não é correto. E para aqueles que falam assim, mas o Lula está livre, o Lula foi liberto, foi absolvido, o Lula não foi absolvido, galera, tá? É só título de esclarecimento, ele não foi absolvido porque ele foi considerado inocente ou porque as provas apresentadas não eram verídicas. Ele foi absolvido apenas por uma formalidade processual que, ao ver de muitos juristas, houve uma forçação de barra, né, um malabarismo jurídico para poder liberar o Lula nesse sentido. Existe um item chamado a territorialidade. Por exemplo, se você comete um crime em São Paulo, você vai responder esse processo lá em Minas, como é que fica isso aí? Então existe um tempo, existe um momento oportuno dentro do processo no qual é arguído, né, que a gente pode discutir se cabe ou não essa territorialidade, né? E no caso do Lula, chegou até o Supremo Tribunal Federal para agora, nesse momento, depois que ele já estava cumprindo a pena dele, né, a sentença ali, que discutiram, está errada essa formalidade está errada. Então vamos soltá-lo, né? Foi essa a desculpa. Outras pessoas justificam alegando, né, que o juiz Sérgio Moro foi imparcial no julgamento do Lula, ele teve interesse e tal. Bem, galera, é muito difícil a gente falar de imparcialidade. Hoje a gente vive num mundo globalizado, um mundo que a informação chega para você em tempo real. Então o juiz, sim, ele se informa, né, dos casos, ele tem acesso aos casos pela mídia, pela internet, só que o juiz ele não tem que se manifestar para fora, né? Ele tem que se manifestar nos autos. O juiz se manifesta nos autos, né? E se a gente for levar por esse lado, alegando que o Sérgio Moro foi imparcial, eu faço a reflexão. Quem é que soltou o Lula? Quais foram os ministros que votaram a favor pela soltura do Lula? Foram ministros que foram colocados ali no Supremo Tribunal Federal pelo próprio presidente Lula ou pelo partido do Lula. Lá tem ministro que foi advogado do PT. Temos ministros lá que fizeram campanha para Dilma. Então, assim, se a gente for falar de imparcialidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal, então, não poderiam ter competência para poder abrir mão desse processo. Mas, enfim, eu não vim aqui para falar de Lula e Bolsonaro, mas eu vim para você poder, quando você for votar, você for dar o seu voto a um candidato X ou Y, analise bem qual deles está seguindo o caminho do país que você quer para você, que você julga ser melhor. E mesmo se você ficar entre o da direita, né, que no caso é o Bolsonaro, ou o Lula, eu não daria meu voto para ele, pelo histórico que já ocorreu, né, pelo que já foi comprovado, pelo processo que ele já respondeu, né?
E só para ficar mais claro para as pessoas entenderem, imagine que o Brasil é a sua própria casa. Que você contrata uma pessoa para poder cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos enquanto você trabalha. Então, imagine que você colocou uma pessoa dentro da sua casa que trabalhou para você e essa pessoa é bacana, bom de papo, gente boa, mas com o passar do tempo você descobre que essa pessoa estava roubando a sua casa, roubando os seus pertences, né? Estavam contaminando seus filhos, né? Ensinando seus filhos coisas erradas. Você descobre isso, né? Esse cara estava te levando à falência, você denuncia esse cara, ele vai preso. Por um motivo qualquer da vida, ele acaba sendo solto, sendo liberto. E ele bate na sua porta e te pede um emprego novamente. Mesmo sendo comprovado, depois de tudo, que esse cara roubou você, manipulou você, a sua casa e tudo mais, você ainda vai abrir a porta da sua casa para que essa pessoa administre seus bens? Administre seu dinheiro? Bem, eu acredito que a maioria das pessoas não fariam isso. Então, esse era o que eu queria conversar com vocês hoje, né? Coloquem o Brasil acima dos seus interesses pessoais, né? E é isso aí, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.